Irmãos, ao longo do ano a gente tem trabalhado aqui alguns assuntos por vários domingos em sequência. Mas há algumas exceções, né? Dependendo do momento, a gente acaba dando uma pausa nesses assuntos que nós ficamos por boa parte do tempo falando, tratando. A gente abre um parênteses para tratar sobre outras questões. E o último assunto que nós tratamos aqui, alguns poucos domingos, foi uma dessas exceções. Os irmãos estão lembrados aí de qual assunto, por último, que nós tratamos aqui na escola dominical? Murmúrio? Murmuração. Falamos sobre murmuração. Nós aprendemos que murmuração nada mais é do que descontentamento e ingratidão por algo ou por alguém. E quando a gente fala sobre murmuração e entende que significa também ingratidão, o oposto de ingratidão é gratidão. E a gente chega ao final do ano, obviamente tendo passado muitas coisas difíceis, e a gente pode se lembrar delas, e é difícil de não poder lembrar, mas a gente chega ao final do ano, focando mais nas coisas que Deus concedeu para nós e nos abençoou, do que as coisas difíceis, né? E o sentimento que eu acho que é comum de ter no nosso coração é gratidão. Gratidão a Deus por mais um ano de vida, mais um ano que se passou, por podermos chegar ao ano de 2024. Então é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. Não sei se nós vamos conseguir concluir o objetivo, e o ideal é que a gente conseguisse concluir. Então, nós vamos olhar para aquilo que a Escritura fala para nós sobre esse assunto. Se por um lado a gente aprendeu e entendeu o que é murmuração, o que é ingratidão, agora a gente vai, de maneira pertinente, né, ao final do ano, nós vamos observar aquilo que Deus tem para ensinar e falar conosco a respeito de gratidão. E quando a gente fala desse assunto, gratidão, qual é o primeiro texto que vem na sua mente? Texto bíblico, versículo, sobre gratidão. Pode falar. Algum outro? Ou veio à sua mente esse versículo aí também? Está na Bíblia? Qual outro? Não entendi. Está consumado. Bom, quando eu pensei nesse assunto, o primeiro versículo que veio foi exatamente o texto que o Jadel mencionou. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Abra aí, para a gente poder ler juntos. É um versículo que alguns já decoraram. Aos que não decoraram, nós vamos fazer a leitura juntos. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Vamos juntos? Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos de novo? Em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse texto fala sobre gratidão. Fala sobre dar graças, que em outras palavras é ser grato, sentir gratidão, agradecer, ou seja, reconhecer os favores recebidos.
Então você é favorecido por alguém e você reconhece esse favor. Isso é gratidão. Não só reconhecer os favores recebidos, mas inclusive receber ou reconhecer ter recebido algo de bom. Não só reconhecer favores recebidos, coisas boas recebidas, mas também valorizar aquilo de bom recebido. É isso que resumidamente significa gratidão, que em outras palavras é dar graças, que é ser grato, ter gratidão, é reconhecer e valorizar algo de bom que você recebeu de outra pessoa. A gente pode entender dessa forma, porque quando a gente pensa no significado de ingratidão, isso nos ajuda a entender que gratidão é exatamente isso que nós acabamos de mencionar. Ingratidão, que é o oposto, significa não reconhecer ter recebido algo de bom. Por que eu estou mencionando exatamente, estou dizendo exatamente isso sobre ingratidão? Porque quando nós tratamos aqui sobre murmuração, que também tem relação com ingratidão, nós vimos alguns textos que deixam claro para nós essa ideia de ingratidão, que obviamente é oposta à ideia de gratidão. O que é gratidão? Você reconhecer e valorizar algo de bom que você recebeu. Ingratidão é você não reconhecer e não valorizar algo de bom que você reconheceu. Ou seja, é você olhar algo de bom, algo que na verdade foi bom que você recebeu, mas você vê aquilo como algo ruim. Então, só para a gente relembrar desse texto que nós tratamos sobre murmuração, abra aí em Deuteronômio capítulo 1, versículo 27. E se você quiser também já aproveitar, deixa aberto em Êxodo capítulo 16, versículo 3. Deuteronômio capítulo 1, versículo 27. Depois a gente vai ler Êxodo capítulo 16, versículo 3. Quem achou Deuteronômio 1, 27, abra aí, quer dizer, leia para nós, por favor. Aqui nós temos um exemplo daquilo que é de uma situação oposta ao nosso assunto. Porque o texto já começa falando, murmurastes nas vossas tendas, ou seja, vocês israelitas, Deus dizendo, estão agindo de maneira ingrata para com Deus. Por quê? O que eles expressavam? O que eles falavam contra Deus? Tem o Senhor contra nós ódio. Por isso é que Ele nos tirou do Egito. Por isso que Ele nos tirou de lá e nos fez estar aqui nesse deserto, porque Deus nos odeia. Isso é ingratidão. É não reconhecer, receber algo de bom. É ingratidão. É não ver algo que realmente foi dado como algo bom, ou deixar de ver algo bom. Peraí, deixa eu ver como é que eu construo. Você não enxergar que aquilo que você recebeu foi algo bom. Deus dá ao povo de Israel algo bom, que é o quê? Vocês estavam escravos, vocês estavam sofrendo no Egito, ainda que vocês tivessem determinados confortos, ainda que vocês estivessem acostumados, mas eu os tirei dessa escravidão para levá-los a uma terra que seria propriedade de vocês, exclusiva de vocês. E aí, na percepção do ingrato, ele vê algo bom como algo ruim. Ou seja,
não reconhece receber algo de bom, não valoriza ter recebido algo de bom. Aí em Êxodo capítulo 16, versículo 3, a gente tem a mesma ideia. Outro irmão leia para nós. Na percepção do ingrato, daquele que não enxerga, não valoriza e não reconhece receber algo de bom, ele vê o que é bom como algo ruim. Então Deus nos odeia, por isso que Ele nos tirou do Egito. Não só nos odeia, como Deus nos tirou do Egito para nos matar. Como se Deus precisasse ter tirado o povo do Egito para matá-lo no deserto. Podia muito bem ter matado lá no Egito. Nós temos aqui, irmãos, 2 exemplos, só para nos ajudar a entender aquilo que não é muito difícil da gente entender, que é o significado de gratidão. É reconhecer os favores recebidos, é reconhecer, receber algo de bom, é valorizar aquilo de bom recebido. Entendendo o que significa gratidão, que é exatamente o que Paulo estava ordenando aos crentes de Tessalônica, então a gente pode avançar um pouquinho mais, olhando aqui para 1 Tessalonicenses, a gente volta lá no texto, capítulo 5, versículo 18. E começando nessa passagem, a gente pode aprender uma primeira verdade sobre o que Deus nos ensina sobre gratidão na sua palavra. O texto diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, uma primeira verdade de Deus para nós, através da sua palavra, sobre gratidão, é que gratidão não é algo que você pode escolher ter ou não. Gratidão, no que diz respeito principalmente ao crente, que teme a Deus, serve a Deus, ama a Deus, crê em Deus, na sua palavra, tem os seus olhos abertos para entender as verdades de Deus para a sua vida, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus ensina para nós sobre gratidão é que gratidão não é uma escolha. Gratidão é uma ordem. Todo crente tem a obrigação e o dever de ser grato a Deus. Ser agradecido não é uma opção, é uma ordem. Paulo está ordenando a esses crentes que eles fossem gratos. Dai graças. O verbo aqui está no imperativo, porque é uma ordem. Paulo não estava perguntando se eles queriam, se eles se sentiam à vontade, se eles se sentiam bem ou não. Paulo não está colocando aqui, vocês sejam gratos, se isso acontecer ou aquilo outro acontecer, se for nessa circunstância ou naquela circunstância, naquela outra circunstância. Paulo está sendo direto e objetivo. Dai graças. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender, olhando para as Escrituras sobre gratidão, meus irmãos, é que isso é uma obrigação, um dever para nós exercitarmos e exercermos na nossa vida. Nós devemos, nós precisamos, Deus nos ordena a sermos agradecidos. Todo cristão tem o dever de ser agradecido. Nós não temos apenas essa passagem do apóstolo Paulo que serve para fundamentar essa verdade. Nós temos toda a Escritura, e a gente vai observar aqui alguns textos, aonde em outras passagens fica claro também isso para nós. Então a gente vai lá para o Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 30, e aí que nós vamos ler alguns textos, na medida que nós formos mencionando as referências,
Os irmãos vão abrindo e aí se sinta à vontade para você ler, para aí a gente ter a participação dos irmãos. Salmo de número 30, versículo de número 4. Quem achar pode ler. Vamos lá, na outra versão. Falei para ler em outra versão, porque aqui fica mais claro para nós essa ideia de ordem, né? Aonde está dizendo, dai graças ao seu santo nome. Paulo falou, agora nós temos o salmista também dando a mesma ordem. Vamos lá para o Salmo 106, versículo 1. Rendei graças ao Senhor. Mais uma vez, essa mesma verdade. De modo semelhante, no Salmo 103, versículo 31. Salmo 107, versículo 31. Lê para nós, Daniel. 107, 31. Rendam graças ao Senhor. Pula para o 136, Salmo 136, versículos 2 e 3. Os dois versículos em sequência, repetindo a mesma ordem. Rendei graças ao Deus dos deuses. Rendei graças ao Senhor dos senhores. Vamos para o Novo Testamento. Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler 3 versículos aqui. Efésios, capítulo 5. Versículos 3, 4 e 20. Diz assim: mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós como convém aos santos. Versículo 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças, dando sempre graças por tudo a nosso, versículo 20, perdão. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, vocês crentes não podem nem sequer nomear tais coisas entre vós. Pelo contrário, ao invés de nomear coisas da carne, ele vai dizer, nomeie entre vocês ações de graças. E no versículo 20 ele repete a mesma ideia. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente olha para o Antigo Testamento e está lá explícito essa ordem de Deus ao seu povo. Sejam agradecidos. Sejam gratos, reconheçam o favor, reconheçam as coisas boas que vocês têm recebido, valorizem tais coisas. No Novo Testamento, a mesma coisa. E aí, indo lá para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 15 e 17. Colossenses 3, 15 e 17. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede
agradecidos. 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Fazei tudo dando graças a Deus Pai. Capítulo 4, versículo 2 também aí de Colossenses, de maneira mais resumida, Paulo também repete essa ordem. Capítulo 4, versículo 2. Alguém lê para a gente aí, por favor. A ordem diz respeito à oração, mas também está implícito a ideia de eu oro, mas preciso vigiar, e ao vigiar, a maneira como eu devo vigiar é agradecendo a Deus, sendo grato e tendo gratidão no coração. Primeira verdade sobre gratidão que a palavra de Deus nos ensina é o que, irmãos? Deus está perguntando se você quer ser grato ou não. Deus está colocando situações específicas para a gente ser grato ou não. Ele está ordenando. Eu não quero, é como se fosse assim, né? Não quero saber. O que precisa ser feito é, sejam gratos. Essa é a primeira verdade. A gente vê essa ideia de ordem em relação a ser grato numa segunda verdade aqui, que é o fato de Deus ordenar que nós sejamos gratos, significa, ou a gente vê nas Escrituras, que, sendo assim, Deus inclusive ordenou festas de celebração a Ele. Vá lá para o Antigo Testamento, no segundo livro do Antigo Testamento, que é o livro de Êxodo, no capítulo 23, versículos 14 e 15. Êxodo 23, 14 e 15. 3 vezes no ano me celebrarei festa. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça diante de mim, ou ninguém apareça de mãos vazias perante mim. A gente vai entender, olhando aqui para mais um texto, por que festa de celebração a Deus, como uma ordem dada a Ele, tem a ver com ser grato. Vamos para Levítico capítulo 23, versículos 1 e 2. Levítico 23, versículos 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são estas as minhas festas. Uma das outras ordens que Deus deu ao seu povo é que esse povo deveria celebrar todas as festas a Deus. Eles não deveriam deixar de celebrar cada uma das festas que Deus havia ordenado que eles celebrassem. Geralmente, meus irmãos, quando a gente celebra festa por quê? Pelo quê? Pelo que você celebra uma festa? E aniversário é o quê? Comemoração pelo quê? Por algo bom, que é a vida. Deus é um Deus festeiro no bom sentido. Ele ordenou ao seu povo ser um povo festeiro. Esse povo deveria celebrar as festas de Deus, porque celebrar implica em celebrar coisas boas. Isso não poderia ser negligenciado, né?
E por incrível que pareça, haviam alguns israelitas que escolhiam de maneira negligente não celebrar festas, que é algo bom, que todo mundo gosta de festa, né? Quando a gente pensa em aniversário de criança, a gente pensa nos docinhos, né? A última coisa que a gente pensa é na criança, na pessoa. A gente costuma brincar dessa forma. Porque é algo bom, né? Celebrar e tudo que implica em festa e celebração destas coisas. A Bíblia então nos mostra que gratidão é uma ordem, que o próprio Deus é aquele que ordenou ao seu povo celebrar festas por coisas boas. E aí nós temos uma terceira verdade, é que Deus não somente ordenou sermos gratos, deu ao povo de Israel festas das quais eles deveriam celebrar, mas Deus inclusive ordenou, legislando sobre ofertas de ações de graças. Vamos abrir aí em Levítico, capítulo 7. Nós temos 3 versículos aqui que mencionam sobre ofertas de ações de graça. Levítico, capítulo 7, versículos 12, 13 e 15. Aí veja que no caso, em específico, essa oferta de ações de graças não era algo obrigatório, porque o texto começa dizendo: se fizer por ação de graças, aí ele vai legislar como que deveria ser uma oferta de ação de graças. Então a pessoa podia escolher fazer uma oferta de ação de graças ou não. Aqui no caso, a gente tem essa condição, que não é a mesma coisa que se aplica aos textos anteriores que nós vimos, onde Deus está determinando ser grato. Mas uma oferta de ação de graças é uma demonstração de gratidão também para com Deus. Então, lendo aí o versículo: se fizer por ação de graças, com a oferta de ação de graças trará como que alguém demonstrava gratidão por meio de uma oferta a Deus. Eles deveriam trazer bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas, é obreias mesmo? Que está aí? Não estou achando aqui? Obreias. Eu não sei o que é isso agora de cabeça não. Mas, bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. 13. Com os bolos trará por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ação de graças. 15. Mas a carne do sacrifício de ação de graças da sua oferta pacífica se comerá no dia do seu oferecimento. Nada se deixará dela até amanhã. Nós vimos, então, que olhando para as Escrituras, Deus nos dá a ordem de ser gratos. Mas vimos outras passagens aonde essa ideia de ter uma ação, ter um sentimento, ter uma disposição a ser grato também aparece. Em leis, em oferta de ação de graças, em festas que implicavam em ter esse espírito e esse sentimento de gratidão. E aí o que mais? Uma outra verdade que a Bíblia nos ensina sobre gratidão é que houveram momentos em que foi ordenado ao povo fazer ofertas de ações de graça. Então a gente acabou de ver que Deus legislou como que uma oferta de ação de graças deveria ser executada caso alguém quisesse dar ou fazer uma oferta de ação de graças. Mas nós temos casos onde uma oferta de ações de graças foi ordenado ao povo para que fizesse. Abra em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 31.
2 Crônicas 29, 31. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de... Aqui é ordem. Chegai-vos, trazei sacrifícios, trazei ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O que mais que a Bíblia nos ensina sobre gratidão? É que não é apenas uma ordem, Deus não apenas trabalha esse sentimento que deveria sempre permear, sempre existir no coração do povo dele, de ser grato pelas coisas boas que eles recebiam, mas inclusive, meus irmãos, quando a gente olha para o próprio Jesus Cristo, nós encontramos na pessoa dele alguém que foi grato. Então olha aí no capítulo 11 de Mateus, versículo 25, por exemplo, uma das situações aonde é registrado essa ação, essa atitude de Jesus de ser grato, de dar graças a Deus. Mateus 11, 25. Quem puder, leia para nós. Por meio de uma oração, Jesus estava dando graças, agradecendo ao Pai por determinadas coisas. Como, por exemplo, a gente vai ver isso de maneira ainda mais clara no capítulo 15, versículo 36. Mais um irmão, leia para a gente. Quinze, 36. Jesus estava agradecendo pelo que aqui? E, de certo modo, pelos próprios alimentos, né? Pelo próprio alimento ali. Nós temos um texto que a gente lê pelo menos uma, ou ouve pelo menos uma vez no mês, que eu sempre cito aqui, no primeiro domingo do mês. Mateus capítulo 26, versículo 27. Que fala sobre a instituição da Santa Ceia. Que diz: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. A conclusão, meus irmãos, olhando para todas essas passagens, é aquilo que a gente está repetindo. Gratidão é algo que precisa estar presente na nossa vida. Nós somos ordenados a ser gratos. Ok? Essa é a verdade maior que a palavra de Deus apresenta para nós sobre gratidão. Eu e você somos ordenados a ser gratos. Reconhecer as coisas boas que nós recebemos. A valorizar. E não ser como o povo de Israel no deserto. Não só no deserto. De ver as coisas boas como coisas ruins. Porque ao fazer isso, nós estamos deixando de cumprir o que nos foi ordenado. Ser grato. Ao ver as coisas boas como coisas ruins, ou só ver as coisas ruins, a gente está sendo ingrato. Agora, uma pergunta que nós temos que fazer, que ao respondê-la vai nos ensinar outras coisas é: por que que Deus nos ordena, por que que nós devemos ser gratos? O que que você acha? É porque sim? Por que que eu e você temos que ser gratos? Um dos motivos é porque Deus manda, né?
Mas não é só por isso. Por que você acha que você tem que ser grato? Não merece nada. Pelo que mais? Pelo dom da vida que Deus nos deu. O que mais, irmãos? Boa. Também. Veja só, nós vimos aqui em Levítico, não precisa abrir porque a gente já passou por esse texto. No capítulo 23, versículo 1 e 2, Deus disse assim: Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes: As festas fixas do Senhor, que proclamarei, serão santas convocações, são estas as minhas festas. E aí, todo o capítulo vai mencionar estas festas que Deus havia ordenado para que o povo observasse, para que o povo obedecesse a Deus em cumpri-las. Nós vimos que estas festas ordenadas por Deus, que deveriam ser celebradas a Deus, não era sem motivo. Mas, por exemplo, uma dessas festas era a celebração da Páscoa. Só um dos exemplos. Por que que os israelitas deveriam comemorar e celebrar a Páscoa? Porque Deus mandou, simplesmente? Por que que cada um dos elementos que compunham a celebração da Páscoa estavam ali? É porque Deus, a primeira coisa que ele viu foi um animal, um cordeiro, porque a primeira coisa que ele viu foi um pão amargo, e aí falou, pode ser isso aqui. Qual era o motivo para o povo de Israel celebrar uma festa, ou a festa da Páscoa, a Deus, como algo bom que eles receberam? Que aí você já está pensando no Novo Testamento. Mas vamos pensar no Antigo Testamento. 450 anos escravos. E o que Deus faz? Tira da escravidão e leva para uma terra que manaria leite e mel. Na concepção dos israelitas que eram ingratos, isso era para quê? Porque Deus odiava e queria matar esse povo. Mas nós que temos a revelação, de Deus para nós, sabemos que não é bem isso. A gente entende claramente o que o Helder falou. Porque não dizia respeito apenas a uma salvação física, de uma escravidão, no que diz respeito a essa realidade, mas principalmente a uma escravidão espiritual e a uma libertação espiritual. Então, em outras palavras, por que esses israelitas deveriam celebrar essa festa da Páscoa ao Senhor? Porque eles estavam se alegrando e festejando e agradecendo a Deus porque foram salvos e libertos do cativeiro egípcio. Mas sem saber, talvez, porque isso não estava tão claro na mente deles, eles também estavam celebrando aquilo que Jesus faria quando viesse. Salvação da escravidão, do pecado, do inferno, para uma libertação e uma salvação espiritual. Motivo para nós sermos gratos é porque no caso, por exemplo, dessas festas, meus irmãos, isso era uma celebração por bênçãos que aquele povo havia recebido da parte de Deus. A gente não vive nesse contexto. Mas quantas coisas boas Deus concede a nós, e isso, ao acontecer, como sempre acontece, todo santo dia, talvez todo o tempo, eu acho que eu não posso nem dizer talvez todo o tempo, porque o fato de você estar vivo é uma bênção.
tudo isso é motivo para nós sermos gratos a Deus. Não é só porque Ele ordena, não é só porque Ele manda, não é só porque Ele quer, mas é porque tem sentido. Nós recebemos bênçãos, e é por causa dessas bênçãos recebidas que nós temos motivo para sempre ser gratos. Aí a gente vai para Êxodo, capítulo 23, versículo 15, nós vamos aqui repetir todos aqueles textos que falam, que ordenam a nós para que sejamos gratos, porque a maioria desses textos relaciona o motivo do porquê que nós devemos ser gratos a Deus. Êxodo 23, 14 e 15. No versículo 15 fala: guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele, no mês de Abibe, o que aconteceu? O mês de Abibe, irmãos, não era o primeiro mês dos israelitas, mas porque nesse mês eles saíram do Egito, o que Deus ordenou? O mês de Abibe vai ser o primeiro mês de vocês, porque vocês saíram do Egito, porque nele saíste do Egito. Então vocês devem celebrar a festa dos pães asmos, porque tudo isso é símbolo desse evento fantástico, glorioso que Deus realizou na vida de vocês. Tirou vocês da escravidão do Egito e agora vocês são livres, vocês foram salvos. Salmo 30, versículo 4. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao quê? Nós não temos como motivo apenas ser gratos a Deus por aquilo que Ele faz de bom na nossa vida, mas inclusive, principalmente por aquilo que Deus é, e Deus é santo. Salmo 106, versículo 1. Por que nós somos ordenados a ser gratos? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu só vou abrir um parênteses aqui para aplicar, porque isso me veio à mente agora, e eu não anotei isso lá no final, que geralmente é onde eu faço a aplicação. Mas, irmãos, se a gente já parasse aqui, a gente já poderia encerrar para aplicar. Porque ao entender que nós temos razão e motivo para ser grato, não apenas porque Deus ordena, mas porque Deus nos abençoa e por aquilo que Deus é, isso tem que ser não algo qualquer para a gente desconsiderar, mas a gente guardar no nosso coração e aplicar, exercitando, quando nós estamos, por exemplo, sabe o quê? Tristes, abatidos. Quando nós estamos lamentando, quando nós estamos querendo reclamar, quando nós estamos depressivos, quando nós estamos vendo as coisas de maneira negativa. Como que a gente combate tudo isso? Lembrando de quem Deus é e do que Ele fez. Quando a gente se lembra, meus irmãos, não tem outro sentimento a não ser gratidão para com Deus. É por isso que uma das coisas que eu já em algum momento aqui falei para os irmãos, que é uma boa sequência para a gente fazer, antes de você orar, porque o nosso coração está conturbado, a gente está ali perdido nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios pensamentos, naquilo que aflige, angustia o nosso coração. Aí a gente tem que lembrar daquele salmo onde Deus fala assim: aquietai-vos, calma, respira, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Então, um dos primeiros passos que a gente tem que fazer já não é abrindo, não quer dizer que está errado se a gente não seguir os passos, mas é que a ordem nos ajuda. Mas quieta o coração. Não abra os seus lábios para poder falar tudo que está aí dentro do seu coração angustiando, porque Deus já sabe. Leia a palavra de Deus, se lembre de quem é Deus e o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele promete fazer. Que aí a primeira coisa que a gente vai fazer não é nem pedir, vai ser: Deus, obrigado. Graças te dou,
Porque eu estou vendo só gigante, estou vendo só problema e dificuldade. Mas quanta coisa boa o Senhor não fez na minha vida. Te agradeço por isso. Fala, dona Delci. Repete para mim, por favor, dona Delci. Jó. Obrigado. Estou ficando mais de idade, dona Delci, então meus ouvidos não estão funcionando muito bem, não. Exatamente, né, Jó? Exato. E aí o que Jó fala, né? Não lembro exatamente aqui, mas ele fala assim, Deus nos deu bênção, por que também Ele não poderia nos afligir, né? Em outras palavras. Ele tem essa percepção, essa maneira correta de enxergar as coisas. Portanto, irmãos, o que vai nos ajudar, e nós temos ao nosso dispor aquilo que é necessário para a gente poder ter ânimo, para a gente, meus irmãos, se a gente ficar olhando para tanta coisa ruim que acontece no mundo, a gente não vive. Tanta coisa ruim que pode acontecer conosco, se a gente ficar olhando para o governo, se a gente ficar olhando para a nossa cidade, ficar olhando para as pessoas, olhar para a justiça que não é justa, e tantas outras coisas, a gente se abate. E a gente tem que amar nós mesmos. Às vezes a gente foca só nas coisas ruins e deixa de focar nas coisas boas. Por isso que Deus nos ordena a sermos gratos por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Salmo 107, acho que eu não citei ainda, né? Olhando aqui o que está relacionado a essa ordem de dar graças. Rendam graças, Salmo 107, 31. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. 136, versículos 2 e 3. Rendei graças ao Deus que é o Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a quem? Aquele que é o Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a quem? A nosso Deus, que é o nosso Pai. Quais são os motivos para a gente ser grato a Deus? Para a gente cumprir essa ordem? Por aquilo, primeiro porque Deus manda, e por aquilo que Deus faz e por aquilo que Ele é. 1 Tessalonicenses 5,18, que é o texto que nós abrimos aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a gente tem aqui uma ordem, né? Sejam gratos, porque essa é a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 9. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Capítulo 7, versículo 12. Dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 11, versículo 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Por que nós devemos ser gratos a Deus? Que Deus recebe em seu trono agradecimentos dos seres celestiais, dos salvos, dos 24 anciãos, por causa das suas dádivas. Não é só nós que somos ordenados, não é só nós que devemos dar graças a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. Mas, inclusive, irmãos, nós temos nessa visão aqui de João, seres celestiais, querubins, dando graças a Deus pelas dádivas de Deus. Nós vemos aqui todos os salvos, que um dia estarão reunidos com Deus,
agradecendo a Ele pelas dádivas. Nós encontramos aqui os 24 anciãos fazendo a mesma coisa. Por que nós devemos ser gratos a Deus? Porque Deus é bom, como nós já vimos aqui, Salmo 92, versículo 1, outro texto, diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, melhor dizendo, né? Não só porque Deus é bom para conosco, mas porque é bom, é algo bom nós sermos gratos. Outro motivo, por que nós devemos ser gratos? Preste atenção nisso aqui. A gente já adiantou um pouquinho. Porque dar graças combate a ansiedade. Nós temos os remédios, né, que nos ajudam a combater a ansiedade. Mas tem um remédio que é de graça. Assim, de graça entre aspas, né, que custou a vida de Jesus. Mas você não precisou fazer nada, você não paga nada para ter isso. O que combate a ansiedade? Ações de graças. Abra em Filipenses, esse é um texto que eu li bastante para combater a ansiedade, né? Aplicando na minha vida. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Paulo disse: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então aqui é uma outra ordem, tá? O crente pode ou não pode ser ansioso? Só pelas coisas celestiais. Isso aí, seja ansioso. Mas você não tem motivo algum de ser ansioso. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ao invés da gente ser ansioso, o que a gente precisa fazer? Orar, agradecendo a Deus. Qual que é o resultado de ser grato a Deus? Versículo 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Principalmente, por que nós devemos ser gratos para com Deus? Porque Deus se agrada, nós vimos lá em Tessalonicenses 5,18, que é a vontade de Deus. Também, porque Deus é glorificado, Salmo 50, versículo 23. O salmista disse: o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. É um pouco daquilo que eu acho que o Sr. Jadelto falou, se eu não me engano. Que o propósito da vida é esse, né? Acho que foi isso que o Senhor falou. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Quando nós somos gratos, nós glorificamos a Deus. Principalmente, não só porque Deus se agrada, porque Ele é glorificado, mas por causa de Cristo. Principalmente, nós devemos ser gratos para com Deus por causa de Cristo Jesus. O que Paulo falou lá em Tessalonicenses 5,18? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O motivo maior para nós sermos gratos, irmãos, é Cristo. Não é olhar para as coisas que nós não temos nesse mundo, nessa vida. Não é olhar para as injustiças, para as indiferenças, para o sofrimento, mas é olhar para a cruz de Cristo, para a salvação. Eu vou ler aqui rapidinho, Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Paulo começa falando sobre Cristo ser o maior motivo para nós sermos gratos, e depois ele vai mencionar aqui, detalhando algumas das coisas pelas quais Cristo proporcionou a nós na cruz. Então, o maior motivo para a gente ser grato é a cruz de Cristo. É o que Cristo fez por nós. Efésios 1, 3 a 14. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Que nos tem abençoado com o quê? Com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual é o principal motivo para nós sermos gratos a Deus? Por causa de Cristo. Pelas bênçãos que Cristo alcançou
a nós na cruz. Salvação e toda sorte de bênçãos. Que aí Paulo vai detalhar uma dessas coisas. Algumas. Versículo 4. Assim como nos escolheu, então isso é uma bênção, nele antes da fundação do mundo, está falando sobre eleição, predestinação, para sermos, então o propósito dele ter nos escolhido, outra bênção, para a gente ser santo, irrepreensível perante ele, outra bênção. De que maneira? Em amor, nos predestinou para ele, para o que mais? Outra bênção, a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, outra bênção, graça. Versículo 6, para qual finalidade? Bênção, para a gente louvar, para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu outra bênção, gratuitamente no amado. 7, no qual temos a redenção, outra bênção, fomos redimidos, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, outra bênção, segundo a riqueza da sua graça, outra bênção. 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, outra bênção. 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, abriu os nossos olhos para entender o plano da salvação. Segundo o que? Outra bênção. Como que ele fez isso? Graça, beneplácito que propuseram em Cristo. 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança, outra bênção, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Outra bênção que fala sobre predestinação. 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, bênção, propósito de nós termos sido escolhidos, louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, a bênção de termos recebido a fé para crer, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, outra bênção, uma vez salvo, salvo para sempre. 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Quanta coisa, toda sorte de bênçãos espirituais, Cristo concedeu para nós na cruz. Portanto, irmãos, é por isso que nós devemos ser sempre gratos. Em Cristo, recebemos toda sorte de bênçãos. Toda sorte de bênçãos. E veja, em Cristo nós somos abençoados materialmente? Sim ou não? Mas somos abençoados só nas coisas materiais? Paulo nem menciona isso, né? Toda sorte de bênçãos espirituais. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muito crente foca só nas bênçãos materiais. Prioriza só as coisas materiais. Mas as espirituais são secundárias e não são tão importantes. Mas, inclusive, o que Cristo fez na cruz por nós não é só para receber bênção material, mas principalmente as coisas espirituais. Segunda Coríntios, irmãos, capítulo 12, versículo 9. É um texto que a gente conhece. O que Deus falou para Paulo? E por que o principal motivo para a gente ser grato é Cristo? Porque Paulo pede para Deus tirar o sofrimento. E Deus fala, não. Porque o que é mais importante não é a bênção física, é a bênção espiritual. O que Deus disse para Paulo? A minha graça te basta. Isso já é suficiente para você ser grato. Ao invés de reclamar porque Deus está mantendo um espinho na carne. Olha como que isso é importante para nós, irmãos. E a gente tem uma grande dificuldade, né, de ter como principal motivo Cristo Jesus, para a gente ser grato. Nós devemos ser gratos não somente porque é uma ordem, mas porque, ou por aquilo que Deus é e faz na nossa vida. Eu vou ter que parar aqui, irmãos.
gente já chegou 10h30. E nós temos ainda umas 4 páginas aqui de outros textos que nos ajudam a entender outras coisas sobre gratidão que Deus nos ensina na sua palavra. Como, por exemplo, pelo que nós devemos ser gratos? Obviamente, algumas coisas aqui que a gente acabou de falar como razão, serve para a gente entender pelo que a gente deve ser grato. Mas outras coisas, pelo que nós devemos ser gratos? Aí depois nós temos o que mais aqui? Até mesmo ser gratos por coisas difíceis. E podemos entender por que a gente tem que ser grato até mesmo nessas circunstâncias. E outras questões para a gente aplicar, né, a respeito dessa ordem, mas aí a gente deixa para continuar esse assunto posteriormente. O que a gente conclui é entender o que é gratidão, é reconhecer o favor recebido, as bênçãos, as coisas boas, dar valor para isso, é a gente entender que gratidão é uma ordem, e essa ordem não é sem motivo. É principalmente por aquilo que Deus é e por aquilo que Ele faz. É principalmente por aquilo que Cristo é e fez na nossa vida. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta ou consideração? Vamos nos colocar de pé para a gente orar, agradecer a Deus, encerrando. Deus, queremos te dar graças por Cristo Jesus na nossa vida. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele veio a esse mundo, morreu por nós na cruz, ressuscitou e nos deu a promessa de que um dia Ele voltará para nos buscar. Te agradecemos por toda sorte de bênçãos espirituais que nele nós recebemos e já desfrutamos. Te agradecemos, ó Pai, por esse ano, tudo que passamos, tudo que o Senhor permitiu experimentarmos. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou e a Tua misericórdia foi constante sobre a nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia, por essa igreja, esse tempo, esse estudo, que a Tua palavra nos ensina sobre sermos gratos. Nos ajude a sempre lembrarmos de Cristo Jesus, para que, ao lembrarmos, não foquemos, ó Deus, nas coisas que não são tão importantes, mas, lembrando do que Ele fez por nós, então possamos Te louvar e reconhecer o favor do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado por Jesus. É no nome dEle que nós assim oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, então até mais tarde, às 8 horas, para a gente...